bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Na verdade, a primeira live da maratona do mês de junho. Hoje de manhã a gente tentou bater um papo com o autor nacional Felipe Soares, mas a gente não conseguiu, que deu um probleminha no aparelho dele e ele não conseguiu entrar. Então, estamos oficialmente começando a maratona agora, 11 horas da manhã. Ai, que delícia! Eu entrei antes um pouquinho para dar um recado pro pessoal, dizer que a maratona do mês de junho vai até o dia 26, começa agora dia 23 e vai até o dia 26. Teremos aí em torno de 30 autores batendo papo, fazendo sorteio. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas. Gente, meu cabelo tá uma zona, mas não repara não que ele tá penteado. Só tá maltratado. Todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá do livro Não Me Livro. Se inscreva, acompanhe os autores que estarão com a gente aqui na maratona do mês de junho, tá? Muito bem. Quero deixar aqui uma indicação, gente, para vocês, principalmente autores, que estão procurando resenhistas, divulgadoras. Mércia, querida, já vou te chamar. Quero deixar aqui a minha indicação da blogueira Maria Eduarda. Vou deixar o IG dela aqui. Quem quiser fazer resenha com ela, ela faz resenha, ela faz rios e ela faz um combão lá no IG dela. Ela está divulgando meus livros também. Então, nessa maratona de junho, a minha indicação é _Lica, _Divu, que é da Maria Eduarda. Eu vou botar aqui por escrito para vocês. _Lica, _Divu, de divulgação, tá? Divu. Pronto. E o nome dela é Maria Eduarda. Tá bom? Muito bem. Ela faz um trabalho com autores nacionais também. Então já corre lá, faça um orçamento para sua divulgação. Lembrem-se, visibilidade é importantíssimo para que o seu livro chegue até mais leitores, tá? Bom, nossa autora entrou aí. Já que ela entrou, vamos bater papo logo, que eu tô doida pra bater papo, gente. Desde manhã cedo que eu quero bater papo. Ela já até mandou aqui. Bom dia, Mércia! Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Obrigada. Que delícia ter você no meu projeto esse mês. Aliás, Mércia, você já é escritora de projeto de live ou não? Ou é só de episódio? Não sou escritora de live ainda não. Projeto de live ainda não. Na verdade, essa é a minha segunda live com você. A primeira foi com você, essa é a segunda com você também. Não muito bem. Nossa autora, então, mais uma vez aqui no projeto de lives. Que delícia. Passa tão rápido. E é tanta gente, que a gente às vezes confunde um mês. A gente acha que não passou e vai fazer. E não, a autora está voltando. E isso é um espetáculo. Muitíssimo obrigada, querida. Adoro essa reciprocidade. Eu que agora agradeço. Mércia, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Espírito Santo. O bicho aí tá pegando, né? Tá frio pra caramba aí, né? Bom, para quem é cachoeirense,
meio assustador, né? Porque estamos acostumados com 40 graus, hoje deu na minha casa, né? Aproximadamente 11, então, assim, a gente se sente no Polo Norte. Mas... Aqui no Rio o bicho está pegando também de frio, gente. Agora, esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro. Você pretende vir? Acredito que eu não consiga. Estou acompanhando pelo ICLEP, mas eu acredito que eu não consigo esse ano, não. Para mim, tá um pouco recente ainda, né? Então, acredito que não vou conseguir, não. Mas, entendi. Tá com Pois é, se mudar o plano, se acontecer alguma coisa e você conseguir chegar aqui, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza, vai ser um prazer te encontrar. Eu estarei lá dando beijos e abraços em todos os meus autores queridos de podcast. Vai ser aquela zona com eles. Agora, ô Mércia, hã? Sim. Não, é porque tá falhando um pouquinho. Tá chegando atrasado, né? É assim mesmo, vai cortar, é assim mesmo. Ô, Mércia, fala uma coisa pra mim. Eu tô aqui com o teu livro, Uma Pérola na Lama, que, aliás, saiu resenha dele ontem aqui no podcast. Quem não ouviu, já corre lá, que já está disponível. E tudo nesse livro é lindo e intenso, né? A gente começa aí pela capa, pela sua personagem que você construiu, muito densa, toda a trama da tua história, e claro, aquele final que a gente respira aliviado e fala, nossa, ainda bem que a autora nos trouxe um final que a gente pode respirar aliviado. Esse Uma Pérola na Lama, Mércia, como é que surgiu essa história? Eu gosto muito de conversar. E eu acho assim, que a gente tem observado de um tempo para cá muitas mudanças no mundo feminino. Né? Nós acabamos atingindo muitas áreas que antes eram consideradas masculinas. Né? E conheci um tempo atrás, gosto muito de passear na natureza, então assim, uma das minhas atividades que eu amo é passear na praia. Né? Como a minha região tem muito, eu conheci uma moça que trabalhava na praia, sentamos, ficamos ali curiosa, né? Porque a gente escreve, você é curiosa, além de gostar de conversar, nós somos curiosos, né? Então, comecei a conversar, ela começou a me contar do trabalho dela. E ali surgiu a ideia de escrever. Então, fiz uma pesquisa dentro do trabalho que ela exerce, né? Exercia, momentaneamente ela está parada, mas fiz uma pesquisa e dali surgiu a ideia do livro. Peraí, então esse Uma Pérola na Lama foi inspirado numa pessoa real, é isso? Sim, a pessoa que me inspirou, ela trabalha na área, né, no livro ali, né, ela tem um trabalho que você sabe que antes era voltado para uma área masculina, e é um trabalho bem conhecido por aqui, né, embora a gente veja pouco, mas tem bastante. E foi a primeira vez que eu tive contato com alguém que eu vi ele trabalhando, né, então se foi inspirado numa história dela, que não é uma história real, é uma ficção, boa parte, mas a princípio a pessoa que me inspirou a escrever é uma moça que trabalha na região aqui, de Piúma. Que coisa maravilhosa, né? Ela chegou a ler o teu livro? Ainda não. Contei para ela logo assim que saiu, né? Mas ainda não consegui encontrá-la. Ai, gente, que pena. Você lançou esse Uma Pérola na Lama quando? Foi agora em 2023? Foi, né? Agora, dia 4 de maio. Tem um mês. 4 de maio? Isso, é bem recente. Estamos começando a vendas ainda. No mercado. Meu bebezinho. Meu bebê. Você tem outros livros publicados além desse? Eu tenho Yacina, publicado ano passado, dia 22 de julho, né, que nós fizemos a live acho, em dezembro, se eu não estiver enganado, e esse agora, maio, então esse é o segundo.
Qual é o nome do 4. primeiro, que eu não entendi? E a Sina. É verdade. Ele esteve aqui no podcast com a gente. Eu cheguei a ler também, ou fazer o episódio, não lembro. E foi o nome me chamou bastante atenção. É verdade. Esse teu livro também foi pela Wiclap? Foi pela editora MEP. Editora MEP. Esse teu primeiro livro fala sobre o quê, Mércia? Ele também fala sobre violência doméstica, mas a história dele já é voltada também para a história da mulher negra no Brasil, as violências que a mulher vai passando e o resultado disso numa família, né? Então, assim, é um romance, e o primeiro ele é baseado 70% numa história real da minha região. A Amy tá falando aqui, você fez o episódio e a live, eu lembro desse livro também. Pois é, tá vendo aí? O pessoal tá acompanhando. Agora, né? A Amy é um espetáculo, gente. Agora, Mércia, me fala uma coisa. No teu livro, Uma Pérola na Lama, a gente tem a Karen, né? Eu vou ler aqui a sinopse do livro da nossa autora, e aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essa personagem. Não só sobre ela, mas também tem outros ali secundários, a gente tem também o Arthur, se eu não me engano. Mas a Karen é a que mexe com o leitor, pelo menos comigo, ela mexeu bastante comigo. Eu vou ler aqui a sinopse. Você tá com o teu livro aí? Físico? Não. Mostra a capa pra gente. Ai, essa capa, gente, olha que linda! A digital, ela é bonita, mas a física tá muito mais bonita. Nós gostamos de livro assim, ó. Ai, que delícia! Brilhosa, linda. Karen é uma jovem e alegre. Seu jeito firme esconde a luta para se reerguer e dar conta de cuidar e alimentar sozinha seus 2 filhos, já que não conta com a ajuda do ex, dividindo seu tempo entre trabalho, casa, filhos. Ela sabe que buscar momentos para relaxar é um cuidado com sua saúde mental. Seus momentos tomando uma cerveja na praia, à luz da lua, bate-papo com os amigos, pode reservar uma boa surpresa, mas não será fácil. Nada na vida de Karen é fácil. Aparentemente, ela é uma mulher como tantas outras que a gente conhece e se identifica, né? Mas quem é a Karen, Mércia? Eu gosto de descrever personagens bem reais, né? Porque, apesar de ser uma escritora de romance, eu não quero aquela ideia de um romance fora do nosso alcance, né? E a Karen é uma mulher muito comum, como você disse, assim, eu acho que o que mais chama atenção é exatamente isso, é uma mulher muito natural, né? Uma mulher que ela tem uma beleza própria de ser mulher, uma mulher que tem a luta, que a gente vai escrevendo assim, muito, digamos, num mundo mais masculino, como eu disse, mas é a vida que foi impondo, né, isso a ela, mas não deixa de ser, né, uma mulher feminina, uma mulher que sonha, uma mulher que busca, né, o nosso mundo de mulher. Então, eu acho que é uma mulher muito real para nós, né? E a minha irmã está aqui falando, a Mônica. Oi, Mércia, levanta um pouco o seu celular, pois está cortando seu rosto pra gente. Tá cortando, desculpa. Esse melhorou. Vê se está melhor. Eu acho que agora foi. Agora, ô Mércia, eu estava vendo. Eu acho que agora tá, né? Ô, Márcia, me fala uma coisa. O teu livro, ele se enquadra em qual gênero? Ele é um drama? A gente pode dizer que ele é um drama? Eu ainda penso mais no romance, mas sim, ele descreve mais um drama, né, do que o romance em si.
e o romance ele vai ficando nas entrelinhas do, tipo assim, hoje tá legal, amanhã tá mais difícil. Então, assim, a gente vai acompanhando esse, eu não sei nem se devia ser exatamente um drama, mas esses altos e baixos, né, que ela vai tendo durante esse tempo que ela conhece o Arthur, né? Então, talvez mais drama do que um romance em si. Mas eu ainda Entendi. penso mais no romance. Puxa um pouquinho mais, né? Agora, você como escritor independente, você já experimentou também um outro lado, né? O da editora, que tem um outro suporte. A gente sabe que publicar de maneira independente é um pouco mais difícil, a gente exige um pouco mais da gente, de atenção, de trabalho, enfim. Como é que você, nesse teu segundo livro, publicado pela Wiclap, que é uma plataforma de publicação independente, como é que você equilibra essa tua criatividade na hora de você escrever os teus livros com temas tão fortes e, ao mesmo tempo, ter que dar conta de comercializar as tuas obras? Como é que você se equilibra nessas duas tarefas? Eu acho que comercializar é o mais difícil para mim. Primeiro que eu tenho mais dificuldade em relação à divulgação, a trabalhos. Eu brinco que a internet e eu temos uma certa rivalidade. Então, para mim, é mais difícil. Escrever assim, é natural, né? Mas pela Wiclap eu tenho mais liberdade. Por exemplo, estou apertado, então eu compro 3, 4 exemplares e vou vendendo no boca a boca. Então, o equilíbrio para mim é o boca a boca, né? Tem as meninas aqui, as amigas que apoiam, então faz um marketing para elas, né? Normalmente eu faço esse trabalho 1 ou 2 vezes por semana. Então, eu passo, acho que, mais tempo tentando trabalhar digamos assim, a escrita do que a venda, apesar de saber que a venda é mais importante, né? Mas momentaneamente eu ainda tenho mais dificuldade com a divulgação. São duas coisas que pegam aí, né? O escritor nacional. A primeira é fazer a própria sinopse, principalmente escritor independente. E a segunda é divulgar o próprio livro, né? Mesmo com tanta plataforma, mesmo com tanto leque da internet, que a gente tem a possibilidade hoje que a gente não tinha há 10 anos, por exemplo, a gente ainda se encontra uma dificuldade para divulgar o nosso próprio livro. Isso é incrível, né? Como é que pode isso? Porque eu acho que para nós é uma área diferente, né? Para mim, a escrita é natural. Então, assim, eu acho que a divulgação entra já numa área de venda, que já não é muito meu ritmo, né? Eu acho que assim, a área é diferente, mas devagar nós vamos aprendendo. Agora, me fala uma coisa, como é que é a tua rotina de escrita? Você é aquela escritora que só produz quando vem a inspiração? Você se dedica e se disciplina para estar diariamente escrevendo? Como é que funciona essa tua relação com a escrita? Eu escrevo praticamente o tempo todo. Por exemplo, estou numa festa e um determinado casal me chama a atenção. Eu pego o celular, escrevo aquela cena e guardo. No outro dia, eu pego, faço uma historinha daquilo e guardo, entendeu? Estou na praia sentada, não tem ninguém. Eu pego o celular, vou escrever. Então, assim, eu teoricamente escrevo o tempo todo. E vou deixando essas histórias guardadas. Quando alguma delas me chama a atenção, eu vou montar uma história aqui. Aí ali sai um livro. Normalmente eu escrevo muito pela manhã ou de madrugada. A madrugada costuma ser melhor. Silêncio, né? Parece que na madrugada a gente se conecta melhor, né? Sim. Os pensamentos da madrugada, né? Agora, esse Uma Pérola na Lama, você fez para ter continuação ou ele vai ser volume único? A ideia é uma continuação do ponto de vista do Arthur.
mas ainda está num trabalho bem superficial, ainda precisa encaixar algumas coisas, né? Mas como a minha ideia são personagens reais e eu estou sempre voltada para a ideia do machismo no Brasil, porque eu penso que o machismo, né, a gente às vezes tem dificuldade de discutir sobre ele, porque é uma discussão do ponto de vista que assim, a mulher sofre, ponto. Parece que a gente para ali e não dá continuidade. E não é que só a mulher sofre, mas, por exemplo, uma criança que cresce dentro disso, ela sofre, ela aprende com o machismo. As mulheres que vivem no machismo, elas acabam sendo machistas com outras mulheres. E os homens machistas, eles sofrem muito, porque eles acabam tendo dificuldade de manter um relacionamento. Né? Então, se a ideia é conseguir esses dois pontos de vista, que seria agora a partir do Arthur, né? Mas ainda está, digamos assim, bem superficial. Eu ainda não consegui desenvolver muito essa ideia ainda não. Pois é, já que a gente entrou aí, né, no Arthur, inclusive tem o mesmo nome que o meu sobrinho de 7 anos. Quem é o Arthur, Mércia? O Arthur é um homem solteiro, do ponto de vista de que ele tem dificuldades com relacionamentos, né? Então, assim, a princípio, quando ele conhece a Karen, que ele começa a entender que ele está gostando dela, que ele, né, se aproxima como amigo, apesar de já estar muito envolvido, mas assim que ele percebe, ele faz aquilo que todo homem faz normalmente quando ele se vê diante de um determinado sentimento, ele recua. E dali para lá ele começa a desenvolver a história porque ele começa a refletir, vendo a Karen, vendo os problemas dela, conhecendo ela nesse mundo muito feminino e, ao mesmo tempo, sendo obrigada a estar presente no mundo masculino, é quando ele começa a refletir que uma mulher ela pode ser o que ela quiser e ainda assim ser uma mulher muito feminina. Então, ele vai sendo levado a uma reflexão, embora não fique explícito isso, né? Mas, para quem lê, você percebe que no começo ele é um homem muito em dúvida e no final ele já é um homem disposto a dar a mão para Karen. Então, assim, embora ele não, durante todo o livro, ele não está pensando explicitamente, ele muda completamente o posicionamento dele. Pois é, o teu livro tem uma pegada muito boa, porque a gente estava falando ainda há pouco sobre o machismo. E a gente consegue encontrar o machismo, as agressões emocionais e físicas numa mulher. A gente consegue ter um contexto dentro da tua história que a gente percebe o amadurecimento de alguns personagens e a conscientização do machismo. Para nós, mulheres, né, a gente falar sobre o machismo talvez seja um pouco mais fácil do que para os próprios homens ainda se verem como os próprios machistas. E já que a gente está nesse assunto, que também tem nesse teu livro, nesse teu segundo livro, né? Como é que você, como mulher, como escritora, como leitora, como é que você vê essas maneiras, né? Ou a maneira do machismo afetando diretamente a vida das mulheres? Bom, eu acho que o principal que a gente fala do machismo é o que a gente vê toda hora, que é a agressão. E isso não só física, né? Porque eu acho que o pior da agressão, a agressão física, eu acho que ela é o estágio final. A gente vai lentamente tendo, por exemplo, palavras que começam a minar a nossa autoestima, deixar o nosso dia a dia, né, confuso, porque eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo. Então, assim, primeiro, eu acho que a base do machismo, eu acho que é isso, minar a nossa autoconfiança. E o final dele é quando chega num ponto que esse homem já adquiriu um grande poder sobre a mulher e é onde a gente parte para a agressão física. E por mais que a gente fale assim, hoje nós temos, né, leis e, né, muita coisa sendo discutida, mas ainda assim não é uma realidade, nem mesmo a lei. É o que a gente discute nesse livro, né? Porque a mulher que ela sai para fazer uma denúncia, ela no fundo ela não tem esse apoio todo. Então, e volta para casa, ela encontra de volta esse homem, ela encontra os filhos que dependem desse casamento,
porque o machismo, quando ele chega na agressão, é um ponto final da história inteira. Nesse desenrolar dessa história toda, você tem também um homem ferindo essa mulher. Você tem um homem ferindo os filhos. E quando volta para casa, essa mulher precisa manter esse casamento, porque ela não encontrou apoio do lado de fora, ela não encontrou apoio dentro que a lei diz que existe. Então, assim, eu acho que ele afeta diretamente a mulher, porque ela se vê vulnerável. Mas a realidade é que ele engloba uma série de discussões, e, igual eu falo, do ponto de vista masculino, os homens também, eles não conversam sobre o machismo, porque eu acho que para conversar ele precisa se colocar no ponto de vista da mulher. Quando ele fala uma palavra que atinge uma mulher, que ela fala, você é machista, você não vê um homem perguntar assim, por que você me considera machista? Então, assim, enquanto a gente não tiver homens que olhem do ponto de vista da mulher, a gente vai continuar nessa discussão superficial, que é onde eu estou discutindo, porque eu preciso assumir uma posição onde eu não aceito como mulher. Mas isso também me dói, porque eu queria um abraço de um homem, eu queria um apoio de um homem, né? Então, a gente está em um desequilíbrio, tanto o homem quanto a mulher, mas porque a gente tem dificuldade de fazer com que o homem entenda esse ponto de vista. Engraçado, porque eu estou ouvindo você falar e duas coisas surgiram aqui na cabeça. Primeiro por que diante de tanta informação, a gente está numa geração totalmente tecnológica? A gente não vive, ou vive, algumas pessoas ainda vivem, lá em 1870, mas a gente está falando de 2023, onde o machismo ainda está constante na nossa realidade, no nosso dia a dia, e parece que não vai ser, a gente não vai ter uma ruptura do machismo em 10 ou 20 anos. Eu acredito que ele ainda estará muito forte dentro da nossa sociedade, dentro das nossas casas, dentro das nossas criações, por pelo menos mais 50 anos. Mesmo com a força da geração tecnológica que a gente está vivendo hoje. E a gente, como escreve, principalmente sobre esses assuntos, e a gente lê também, a gente vê no mercado que muitas mulheres escrevem, constroem personagens machistas, principalmente em literatura hot. Isso acontece muito. Você acha que a mentalidade para escrever ou para construir um personagem como esse que a gente vê a todo momento dentro do mercado, onde enlouquecem centenas de leitoras, isso não precisa ser mudado? Precisa. Eu acho assim, eu parto do ponto de vista que a gente coloca na nossa vida e vai dando continuidade àquilo que a gente acredita. Então, assim, se eu acho que esse personagem machão, né, não que a gente nunca tenha sido apaixonada por um homem desse tipo, mas quando você percebe que não é bem assim, que isso acaba prejudicando, a gente precisa partir desse ponto de vista de discutir se a gente precisa dessa posição machista. E construir esse tipo de personagem, eu acho que, querendo ou não, alimenta quem escreve e alimenta quem lê. A gente vê isso na música, a gente vê em todas as culturas, principalmente no Brasil hoje, porque a gente está falando que eu espero que daqui a 50 anos mude. Eu também espero, mas eu acho que 50 anos é muito pouco para a gente mudar, porque a gente teve, assim, de repente, um boom. Eu não sei se você tem notado isso, mas, né? Porque, assim, sei lá, veio discutindo, parece que deu uma amenidade, de repente, assim, é capaz que surgiu igual um buraco de formiga. E eu acho que isso tudo que acontece, eu vejo hoje. Por exemplo, a maioria das mulheres da minha idade estão muito sozinhas, porque não querem mais aceitar esse tipo de comportamento. Por outro lado, os homens hoje simplesmente não aceitam falar disso, nem hipótese nenhuma. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento, né, que esses personagens muito, sei lá, exóticos, digamos assim, porque não é nem essa palavra, mas são personagens
que já não cabe mais, eu acho, na nossa ideia de que o homem machista é o homem que a mulher ama. A gente se apaixona por um primeiro momento porque a gente tem uma ideia errônea de proteção. Mas depois de um tempo, a gente sofre com esse tipo de vida. Então, acho que não são personagens para a gente construir mais, não para mim como escritora, né? Não, acho que a gente tem que aos poucos ir mudando isso. Exatamente. A gente tem que provocar, e principalmente dentro da literatura, né? A gente tem que tentar trabalhar, tentar combater esse machismo o máximo possível. A gente abre um TikTok da vida e vê esses podcasts enlouquecidos de homens, as bizarrices que esses homens falam sobre relações com mulheres. Como que a mulher precisa ser para que eles sintam interesse em ter relações com elas. A última que eu ouvi agora, o cara falou que a namorada dele precisa ter os pais um casamento sólido há mais de 20 anos e felizes, que ela precisa ser magra esteticamente, que ela precisa ser fértil. Então, assim, há uma grande... um grande espaço para tanta besteira e muitas pessoas seguem esses homens que propagam o machismo, que acham normal atacar feministas, né? Então, assim, é um extremo absurdo. Então, a gente tem que tirar esse foco, tirar esses homens de circulação, porque não é tirar a liberdade que eles têm para falar o que eles pensam. É educar esses homens a ponto de dizer para eles que, olha, não é assim. Você quer expressar a sua opinião, mas você está indo por um caminho errado. Você está indo por um caminho totalmente ao contrário. Porque as ideias que você está propagando para centenas de jovens hoje, com internet e informação que são mega rápidas, eles vão ver você como um exemplo. E vão continuar tratando as mulheres com quem eles se relacionam como você está falando. Onde já se viu, gente? Também. E para eles também. Se você vê, por exemplo, assistindo esses dias um podcast, uma coisa que a gente vê o tempo todo, ensinando como conquistar homens. E como é que você conquista um homem? Menosprezando. Não manda mensagem, não atende ele na hora. Então, assim, é um negócio que você se pergunta assim, de dois lados, né? O colocar a mulher como essa mercadoria, né? E eu, para conquistar um homem, eu preciso diminuí-lo também, porque eu preciso menosprezar, eu preciso fazer, né, as brincadeirinhas de não atender uma mensagem, de não retribuir. É um negócio que, tanto um lado quanto o outro, nós, seres humanos, o machismo reduziu a um jogo, né? Eu quero um homem porque é conveniente que ele pague minhas contas, isso ou aquilo, e para isso eu preciso fazer todo um jogo para que ele se apaixone, para que eu possa manipulá-lo. E, ao contrário, o homem, né, você falando, tem que ser fértil, tem que ser magra, tem que ser isso. Então, o relacionamento hoje se tornou um jogo que é praticamente um comércio. É um comércio que vai falir em qualquer momento, porque ninguém vai conseguir dar continuidade a isso. Então, a internet abriu muito espaço para essa discussão, mas é uma discussão que a gente... Tá difícil. Não são saudáveis e que não vão levar ninguém a nada. Você sabe que eu tenho 3 filhos. E o meu filho, o Castor, tem 18 anos, é um menino. Esses dias eu estava vendo desses podcasts que a gente está fazendo essa teoria dos Red Pill e tal. E eu fiquei pensando, eu fiquei me imaginando meu filho falando aquilo. Porque você imagina uma mãe que está em casa, tá ouvindo essas besteiras. O cara reduzindo a mulher. Não, reduzindo a mulher a nada. E a mãe pensa assim, gente, é isso que eu sou? Porque a gente já sabe que ele tem dificuldade de lidar com a mulher que ele sai, mas não pensar que a mãe dele está sendo reduzida, a mulher, toda mulher é vagabunda, tem que ser fértil, isso, aquilo. Gente, se meu filho estivesse falando isso, eu ia estar magoada com ele, entendeu? Então, se eu fiquei me olhando, eu não sei, eu realmente não queria estar na posição dessa mãe. Graças a Deus, meu filho disse. A cambada de babaquice. Mas...
E geralmente esses homens têm mães, têm irmãs, têm tias, sabe? São homens que estão totalmente fora da própria realidade, que nem eles conseguem o que eles estão falando. Então a gente também tem aquele pezinho atrás. Será que esse homem está falando para ganhar seguidor, para ganhar fama, para ser esculachado num TikTok da vida, ou realmente para fazer um curso e ganhar dinheiro? Porque tem gente que paga para essas ideias serem produzidas e propagadas, porque cara, não é possível. E isso afeta diretamente nós mulheres, e não adianta. Mulheres também são machistas. É todo um processo. Eu acho o mais triste. Eu acho que é mais triste quando você se depara com uma mulher machista, porque você não consegue convencer ela que esse é um pensamento machista, e outra, você sabe que ela foi educada para se sentir inferior. Então, quando você depara com uma mulher machista, eu acho que o pior é você olhar para ela e saber que ela sente e aceitou essa posição de ser inferior. Eu não sei, mas eu acho que a posição pior para mim, quando eu olho a mulher machista, é que eu entendo que ela aceitou uma posição de inferioridade, que ela não vai sair mais, entendeu? Esse que é o mais triste, né? E a gente vê aí, através desses podcasts, que há mulheres assim que também fazem essa propagação de que ser submissa ao homem é a melhor maneira de se viver. Olha quantas mulheres não seguem essas blogueiras malucas que falam que ser submissa é o que há e é o seu dever. Assim, entre várias coisas, uma mulher dizer que ela tem que disponibilizar o próprio corpo para o marido, mesmo sem que ela tenha vontade. Então, quer dizer, porque está escrito em algum lugar, ou na Bíblia, ou no Alcorão, eu não sei aonde elas leem, quais são os livros que elas leem, que dizem em algum lugar que ela é obrigada, mesmo sem vontade, a ir para a cama com o próprio marido, porque tem que satisfazer ele para ele ficar feliz. Olha as ideias da mulher, gente! Eu não sei, eu escrevo meus livros pensando assim, a geração que está vindo, né, está vindo agora, minhas filhas, como eu te disse, a minha tem 21, a do meio, a mais velha com 23, e eu tenho uma netinha com 6 anos. Então eu penso assim, eu escrevo meus livros pensando nessa geração, porque se eu quero que elas leiam e pensem assim, eu não preciso aceitar essa ideia de submissão que você está falando, porque essa ideia de submissão, eu acho que meio que uma tortura. Alguém te educa falando para você assim, olha, a regra é essa, por quê? Porque Deus disse. E não te dá nenhuma abertura para você ir ali ler a Bíblia, ler o Alcorão, sei lá onde que tiraram a ideia que alguém te educou, e questionar. Então, eu escrevo para que elas questionem. Eu não preciso passar por cima de um homem, não preciso manipular um homem, mas eu não preciso ser inferior a um homem, né? Então, eu estou pensando nessa geração, porque a nossa, eu acho que assim, algumas não tem muito jeito, não. Eu espero que tenha, mas tem algumas não explico. Eu confesso para você que eu estou com medo da próxima geração. E o que essa geração atual está propagando? Porque a minha geração, a geração da minha mãe, pior ainda, ali são outros dilemas. A geração da minha mãe e da minha avó, elas precisavam de terapia. E isso foi perpetuando. A gente também precisava de terapia, veio uma geração completamente alucinada, não tinha internet, então os dilemas eram outros, né? Mas hoje a geração que está propagando um monte de coisa vai perpetuar, vai seguir, e eu tenho muito medo dessas ideias alucinadas dessas pessoas, principalmente quando a gente fala sobre... Eu sou confiante. Desculpe, te cortei. Não. Eu sou uma pessoa confiante. Eu penso assim que eu estava até comentando isso com uma amiga recentemente. Eu acho que esses debates, eles irritam muita gente. E o que te irrita muito, começa
a fazer você pensar de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que o que eu ia falando, a sua preocupação, né, é válida, mas eu tenho, sei lá, o meu lado otimista, que é essa discussão chegar a um ponto onde a gente vamos rever. Então, talvez, né, isso seja um lado bom, porque eu falei, o que eu tenho visto muito, por exemplo, mulheres, aí sabe o que é mais triste? É que quando eu falo mulher da minha idade, assim, da minha idade para lá, né? Separar, chega um ponto que não dá para continuar tentando. Então, tudo ali sozinha, nós aprendemos a viver sozinha. Só que, assim, quando eu converso com meninas de 20 anos, elas já estão desanimadas de tentar um relacionamento pelos mesmos motivos. Aí eu penso, gente, o que está acontecendo? Por outro lado, você vê os homens, assim, completamente perdidos, como cego de tiroteio, como dizia minha avó. Então, assim, eu acho que essa discussão vai ter que chegar num ponto de, peraí, vamos repensar. Né? Então, eu sou otimista quanto a isso. Exatamente. Agora, o Mércia fala uma coisa para mim. A gente, nesse enredo todo sobre um assunto que daria pelo menos umas 2 lives, porque machismo, homofobia, preconceito, são temas que precisam ser abordados, precisam ser conversados, precisam ser levar conscientização às outras pessoas. Preconceito, principalmente, no nosso dia a dia, inconsciente. Então, assim, são temas que mexem com muita gente e que nem todo mundo está preparado para conversar. Você escrevendo teus livros, abordando temas como esses, qual é a lição que você, a maior lição que você tira quando você joga essas tuas histórias para o mundo? Isso depende. Por exemplo, o meu primeiro livro foi um reflexo triste da realidade da mulher, porque o meu primeiro livro ele aborda o abuso ao ponto de chegar a um estupro. Então, assim, várias mulheres me procuravam para falar sobre isso, o abuso em relação ao assédio, ao estupro. Então, isso é muito triste quando você percebe que a realidade é pior do que você conhece ainda. Né? Esse daqui, eu acho que a minha lição é você pensar que a mulher pode decidir o que ela quer. Estou falando, a gente sempre, né, ultimamente a gente tem discutido muito, e não é que não possa, mas acho que a lição, tipo assim, eu quero esse homem, eu posso falar para ele que eu quero. Se ele não quiser, é outra história. Mas eu acho que a lição hoje é a gente poder tomar essa decisão. Antes a gente tinha, eu acho, tanto debate que a gente ficava, né, assim, se escondendo por detrás do sentimento. Eu gostando do joguinho, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas você não faz um jogo, você fica num jogo onde nem fica explícito, e isso leva a gente àquele negócio, não, mas eu não disse isso, porque quando você tenta, você fica no meio do caminho. E eu acho que a lição maior é essa, de poder, não, eu quero, eu não quero. Ter esse direito sem ficar passando por cima de um homem ou aceitando o relacionamento que desgasta. Mas, por outro lado, a lição maior que eu acho que eu tiro é que nós, mulheres, demoramos muito a entender o tipo de relacionamento que nós estamos. Porque se nós somos educadas a aceitar tanta coisa, que quando a gente percebe, você está num grau muito elevado de problemas dentro do relacionamento. Então, eu acho que a maior lição é essa, a dificuldade para a gente entender um relacionamento ruim. Isso aí é punk, tá, gente? Quando a gente para pensar, quantas pessoas a gente não conhece que estão dentro de um relacionamento infelizes por causa de autoestima ou baixa estima, né? Por causa de carência, se submetendo a abusos emocionais e físicos para não ficar sozinho ou sozinha, né? Então, assim, por questões financeiras, por questões sociais, familiares. Então, quantas pessoas a gente não conhece hoje que estão presas a um relacionamento e estão infelizes. Elas acham que para elas é melhor
ficar num relacionamento infeliz do que viver sozinha. Isso não é amor próprio, tá, gente? Isso não é amor próprio. Amor próprio é outra não é só uma coisa. questão de amor próprio. Não é só uma questão de amor próprio. Eu estou falando das questões financeiras. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falando sobre isso, feminismo. Deixou claro que é contra o feminismo, né? E do ponto de vista de que o homem trabalha, ele precisa sustentar a mulher. Então, assim, a mulher engravida, não sei mais o quê. Então, assim, o ponto que ele estava me colocando, válido, porque a mulher engravida, tem todo o trabalho de cuidar de casa, de filho pequeno. Então, assim, é um momento pesado. Se ela tem um companheiro, justo que ele banque. Então, a questão dele era por que nós, mulheres, optamos por buscar um trabalho, sendo que a gente tem quem mantenha, né, a mulher nesse momento difícil. Eu não consegui expor o meu ponto de vista feminino, porque era uma conversa que assim, não ia dar resultado, entendeu? Mas o que o negócio está falando da questão do financeiro? A verdade é que o homem que coloca a mulher em casa vai sustentar, no fundo ele não está sustentando. Alguns sim, mas a gente está falando de relacionamentos ruins, né? Ele começa com a questão de sustentar, porque vou colocar dentro do meu caso. Não, porque é melhor que você eduque os filhos. Então a gente parte da ideia de que a mulher educa. Só que aí você educa sozinho. Ele não dá mamadeira, ele não dá fralda, ele senta e vê TV. Ele trabalha e bota dinheiro em casa. Quando você se percebe, não tem mais profissão, não tem mais estudo, não tem nada. E ele falando a questão de amor próprio, nem sempre é só uma questão de amor próprio. Às vezes você vai sendo colocada numa teia de aranha, né, gostando financeiro, que quando você se dá conta de que está ruim, você está sem profissão, sem estudo, sem dinheiro, o homem que sustenta não te dá R$1 para você ir na esquina, e você sai desse casamento como? Não, né, vai sair com 3 eu acho filhos, que tem muitas coisas envolvidas numa situação assim, né? Tem muita coisa envolvida numa relação assim, que acaba realmente se transformando tóxica e negativa para os dois lados. Né? Porque é uma corda que você puxa de um lado, puxa do outro, e quando vê... E as situações são inúmeras. Da mulher se separar do cara e não ter profissão, exatamente isso que você falou. Tá perdida e volta a morar na casa dos pais, ou da mãe, ou do pai com os filhos pequenos, ou com os filhos adolescentes, e tem que recomeçar do zero. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? Eu vejo hoje muitas mulheres solteiras escolhendo a solitude, né? Não a solidão, mas a solitude, por questão de não aceitar qualquer coisa. Né? Então, eu não aceito que me trate desse jeito. Eu não aceito que me oprima desse jeito. Eu não aceito que ele faça ou que ele diga tal, que me faça me sentir desse jeito. Então, as mulheres hoje estão um pouco mais com o pé no freio. Não estão aceitando tantas relações. Eu costumo dizer, eu brinco com as minhas amigas, né, que eu tenho algumas amigas que são bem dedo podre mesmo. Elas entram no relacionamento sério, elas estão sempre com o dedo podre. Mas, cara, isso aí tem muita coisa envolvida também emocionalmente. Agora, Mércia, fala uma coisa pra mim. Teu livro, Uma Pérola na Lama. Quem quiser comprar o teu livro, aonde ele está à venda, tem e-book, tem físico, consegue ir contigo, como é que tá isso? Então, como é bem recente, ainda não tem os e-books, mas pode comprar comigo através do Instagram, né, Escritora Mestre, que nós estamos falando, e diretamente da Wiclap. Na Wiclap eu acho que é mais fácil, né, o link também está no Instagram, ou procurar pelo Wiclap, a loja. Então, assim, momentaneamente são os 2 canais de venda. Instagram, Escritora Mércia, e o Wiclap. Ui, peraí que eu botei errado aqui. Qual é o teu Instagram? Mércia? Escritora Mércia. Escritora Mércia. Peraí, gente, que eu botei errado. Escritora Mércia.
Tá aí para vocês, ó, já corre lá, já segue a nossa escritora, @escritora Mércia. Muito bem. Mércia, querida, próximo livro já tem data, já tem previsão ou tá cedo demais? Data ainda não tem, não, mas já estou trabalhando nele. Acredito que até o final do ano, né? É um livro também, eu escrevi na época da terapia, então estou revisando e pretendo lançar até o final do ano. Rápida no gatilho, né? Que maravilha! E você vai trazer também para a gente assuntos relacionados ao machismo, à violência doméstica, ou você vai fugir um pouco desse território? O próximo, acho que eu vou fugir um pouquinho, acho que vai ficar mais voltado ao romance, né, bem tradicional, vou sair um pouquinho do machismo. Ai, que delícia! Ideia, né? Vamos alimentar o coração. Muito bem, lembrando que os livros da nossa autora, tem episódio, tem resenha, tem live, tudo aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Essa live vai ficar gravada no Instagram e depois vai ser vinculada no Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. O Instagram da autora tá aí, @escritora Mércia. Eu vou marcar a nossa autora aqui na live. Quem não conseguiu pegar ou assistir, vai assistir depois e ela vai ficar marcadinha aqui. Mércia, querida, que delícia ter você no meu projeto, batendo um papo delicioso sobre assuntos importantes. Quero muito te agradecer, dizer que o espaço está aberto para você voltar quando você quiser e eu só te desejo sucesso, tá, querida? Obrigada, eu te agradeço, é sempre um prazer enorme esse bate-papo, tão doce sua voz. Obrigada. Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Quero deixar aqui a dica de divulgadora para autores que estão buscando indicação de resenhista, rios, entre outras coisas, que é a da Maria Eduarda, _Lica, _divulgo. Vou marcar ela também aqui na live, tá, gente? Mércia, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, até a próxima. Nada. Tchau.